A importância da creatina para uma dieta saudável. Você já ouviu falar em creatina? Esse composto tem se tornado bastante popular entre os amantes de suplementação e de dietas. Mas será que sabemos o que de fato é a creatina? A creatina é um aminoácido chamado acetilmetilguanidinacético, comumente encontrado em alimentos de origem animal, como carne, peixe, ovos, leite e derivados. Algumas de suas principais funções são participar da transformação de ADP em ATP, influenciar no funcionamento do cérebro e participar do mecanismo de realização das funções cognitivas. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é um aminoácido essencial, o que significa que nosso corpo tem a capacidade de sintetizar creatina, sendo que essa síntese ocorre no fígado, no pâncreas e nos rins. No entanto, a quantidade de creatina que produzimos não é suficiente para todas as funções corporais que dependem dela, pois só produzimos cerca de 1 grama de creatina por dia. Por isso, precisamos adquirir mais desse aminoácido via alimentação. Já que a ingestão de creatina é tão importante, você pode estar se perguntando: o que acontece no organismo de quem segue dietas vegetarianas ou veganas, onde o consumo de alimentos de origem animal é reduzido ou até mesmo inexistente? Hoje vamos analisar 2 experimentos que nos ajudam a elucidar essa questão. O primeiro experimento que iremos analisar faz parte de um artigo chamado A Influência da Suplementação de Creatina no Funcionamento Cognitivo de Vegetarianos e Onívoros, publicado em 2011 no British Journal of Nutrition. Nesse experimento, mulheres adultas foram selecionadas e separadas em grupos que comem e não comem carne. O grupo teste recebeu uma suplementação de 20 gramas de creatina durante 5 dias, enquanto o grupo controle recebeu 20 gramas de placebo pelo mesmo intervalo de tempo. Em seguida, essas mulheres foram submetidas a 3 testes: cognitivo, reacional e de fluência verbal. No teste cognitivo, foram dadas 2 listas de 30 palavras, que deveriam ser repetidas pelos voluntários durante 2 minutos. Já no teste reacional, foi feito um jogo de luzes, em que 16 luzes foram colocadas em uma mesa quadrada e o participante deveria apertar as luzes para se apagarem. No começo, apenas 2 luzes apareciam, depois 4, 8 e finalmente 16. Por fim, foi feito o teste de fluência verbal, que consistia em um jogo similar a uma dedanha, onde os participantes deveriam anotar nomes de pessoas e cidades com as letras escolhidas. Comparando tanto as respostas quanto o tempo gasto por cada grupo para realizar as atividades, percebeu-se que a creatina influencia diretamente na função psicológica e na resolução de problemas. O mais interessante é que vegetarianos recebendo suplementação de creatina apresentaram uma melhora muito mais significativa em suas funções cognitivas, comparada a grupos que foram também suplementados, mas que já ingeriam carne. Isso é explicado pelo fato de que indivíduos vegetarianos suplementados com creatina passaram a possuir um rápido metabolismo da fosfocreatina, produto obtido através da reação da enzima fosfoquinase na creatina. A fosfocreatina, por sua vez, tem relação direta com diversas funções cerebrais, como a memória. Indivíduos não vegetarianos também passaram a produzir mais fosfocreatina, porém a diferença na produção foi menos significativa, uma vez que eles já produziam fosfocreatina ao comer carne. Isso levou a uma melhora menos expressiva das suas funções cognitivas. O segundo experimento que iremos analisar também compara os efeitos da falta de creatina em indivíduos vegetarianos versus indivíduos carnívoros. Ele foi publicado pelo Official Journal of the American College of Sports Medicine e investiga o efeito da creatina combinada a exercícios com pesos, weight training, em indivíduos vegetarianos. Inicialmente, foi feita uma biópsia muscular do músculo vasto lateral direito de todos os participantes antes do início dos testes, a fim de analisar concentrações de metabólitos, composição corporal e estado de hidratação. Em seguida, os voluntários da pesquisa foram divididos em 2 grupos, vegetarianos e não vegetarianos. Então, cada grupo foi subdividido em grupo placebo, chamado de grupo controle, e grupo creatina, cujos membros de fato receberam uma suplementação de 0,25 gramas de creatina durante 56 dias. Os grupos creatina e placebo passaram a seguir o mesmo programa de exercícios com pesos e realizavam testes de urina regularmente a cada 1,
3 e 5 dias. Ao fim do experimento, a mesma biópsia do músculo vasto lateral direito foi repetida. Os resultados mostraram um discreto aumento na velocidade de ganho de massa muscular pelos voluntários que receberam a suplementação. Não houve diferença nos níveis de hidratação. Além disso, notou-se que houve um aumento significativo na transformação de creatina em fosfocreatina pelos vegetarianos suplementados. Constatou-se também que as concentrações basais de creatina afetam o ganho de massa muscular resultante da suplementação combinada com exercícios, e que os vegetarianos apresentaram um aumento mais significativo de creatina muscular e de massa magra quando comparados a outros grupos. O que explica tais resultados é principalmente a produção de creatina no contexto do tecido muscular, onde encontramos uma enzima chamada creatina quinase, que tem como função fosforilar de forma reversível a creatina mediante gasto de ATP, como uma forma adicional de armazenamento de energia. Na presença dessa enzima, pode ocorrer tanto a produção de fosfocreatina quanto a reversão desse processo, destruindo a fosfocreatina para obter a creatina. Quando há produção de creatina, o ADP se junta à fosfocreatina, produzindo ATP e creatina. Esse processo é um de ressíntese de ATP, que pode ser utilizado quando há substrato disponível para a creatina quinase, sendo esse substrato a própria creatina. Tudo isso nos permite concluir que a creatina de fato tem um papel importante no ganho de massa muscular, o que explica a popularização de suplementos desse aminoácido em academias. Mas também nos permite concluir que a creatina é protagonista na melhora das funções cerebrais. Dessa forma, cabe a nós, estudantes de medicina, informar a população brasileira. Caso você opte por seguir uma dieta vegetariana ou vegana, é de extrema importância planejar uma estratégia para evitar deficiências de creatina, recorrendo, por exemplo, à suplementação supervisionada por profissionais da área da saúde.